A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, evangelista Elias Santos. Deus abençoe grandemente. Vamos meditar numa palavra que o Senhor tem tocado no meu coração. Nós que somos cristãos, nós temos que ter esse entendimento. Devemos, quando não estiver orando, estiverem jejuando, e estar pregando, né? Nós temos que ter esse entendimento. E, inclusive, nesse período que nós estamos passando de pandemia, isto jamais pode nos impedir de pregar. Se não podemos pregar aí como nós queríamos que fosse, mas usamos os meios de comunicação. Certo é que a verdade tem que ser dita, o evangelho tem que ser pregado. Mateus capítulo 24, versículo 45, Jesus falou uma coisa muito atual. Assim como a palavra de Deus, ela é um livro tão antigo, a Bíblia Sagrada, mas é um livro muito atual, muito atualizado, porque é uma palavra viva que contém nesse livro. Mateus 24, 45, Jesus perguntou: quem é o bom servo que o Senhor o instituiu sobre a sua casa para dar sustento aos seus servos ao seu tempo? Ele disse: bem-aventurado seja este bom servo, quando o senhor deste servo voltar e o achar fazendo assim. Mas agora, no segmento desta parábola, Jesus já chama este servo de mau servo. Ele diz: porventura, ou melhor, todavia, se esse mau servo pensar em seu coração, o meu senhor tarda, e começar a espancar os seus servos, a maltratar os seus servos, a comer e beber com os beberrões, então o Senhor virá, separá-lo-á e dará a sua parte com os hipócritas. Nós, olhando para o contexto que nós vivemos e examinando à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, primeira coisa, nós entendemos que existe uma instituição terrena que está na terra, que ao mesmo tempo é uma instituição espiritual, celestial, chamada igreja. E esta instituição, ela foi a única instituição que está na terra que recebeu autoridade, poder, autonomia dada por Deus para pregar o evangelho a todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados. Se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Recebemos autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões, tipologia de demônios. Recebemos, dada por Deus, as chaves do reino dos céus. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu, o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Se dois de nós concordar acerca de algo na terra, será concordado no céu. Enfim, essa instituição recebeu poder, autoridade, autonomia, unção da parte de Deus. Essa instituição se chama igreja. Nós somos servos de Deus. E nós, nos caracterizando por servos de Deus, devemos ter estas características à luz da Bíblia, não fruto ou concepção do nosso próprio entendimento. O que deve ser regra de fé, de fato, para nós, é a palavra de Deus. Parâmetro para a nossa vida cristã, palavra de Deus. E nessa parábola, Jesus falou que o bom servo, ele que foi instituído pelo seu Senhor para estar sobre a sua casa, dar sustento aos seus servos no tempo devido, ao seu tempo. Se esse Senhor voltar e achar este servo fazendo assim, a Bíblia diz que esse Senhor colocará esse servo sobre todos os seus bens. Mas caso contrário, se ele estiver assentado em seu coração, o Senhor tarda, meu Senhor tarda, eu vou começar agora a espancar os seus servos, maltratá-los, comer e beber com os beberrões. Então, o Senhor desse servo voltará, separá-lo-á e dará a sua parte com os hipócritas, onde a Bíblia aponta que essa parte, onde estão os hipócritas, é um lugar onde Jesus falou que o fogo nunca apaga, o verme nunca morre, e haverá choro
e ranger de dentes, chamado inferno este lugar. Quando Jesus fala que dará a sua parte com os hipócritas, quer dizer claramente que Jesus não suporta hipocrisia. Então não adianta nós pagarmos de santos, pagarmos de justos, dizermos que fazemos, que somos isso, que somos aquilo, que estamos há tantos anos no ministério, que pastoreamos há tanto tempo, que temos tanta experiência, se nós não colocamos em prática nem 1% daquilo que nós aprendemos. Então isso, para Deus, não vale. Para Deus isso aí é palha, isso aí não serve. Então, nós somos servos de Deus, Deus nos instituiu para quê? Para dar apoio, auxílio, cuidar dos seus servos. Isso não está condicionado a apenas um líder, claro que com muito mais ênfase a esse tipo de ministério que é a liderança, não importa se é a liderança de igreja, departamento, todo aquele que recebeu o ministério de Deus, ele deve ter esses cuidados. Saber para que fim Deus nos instituiu. Para que somos servos de Deus? Ou apenas é só o nome? E se nós olharmos para a igreja primitiva, que é o modelo, que é a base, para a igreja contemporânea, atual, moderna, nós vamos ver que as atitudes deles eram totalmente diferentes das atitudes de hoje. E esse tempo de pandemia veio para revelar muitas coisas. Está revelando-se coisas incríveis que apenas se revelaram, né? As pessoas hoje estão se retraindo, os pastores, os líderes, os crentes, os que se dizem servos de Deus estão se retraindo. Dificilmente você vai ver alguém perguntar, alguém ligar para alguém, se preocupar com os servos de Deus, ou se estão precisando de alguma coisa, né? Preciso de uma oração, tem alguma necessidade? Não. Eles estão preocupados com outras coisas. Eles estão preocupados com as entradas, com as suas prebendas, com os seus confortos, com os seus bem-estar. E eu pergunto, será que ainda já não chegou a hora da igreja, ou do rebanho, vamos dizer assim, bem no popular? Porque se eu tiver falando alguma bobagem que não está contida na Bíblia, que me censurem então. Mas se eu estiver falando aquilo que está contido na Bíblia, então devemos aceitar. Será que não chegou o momento das ovelhas usufruir da semente que elas mesmas plantaram? Onde está a assistência nesse período? Onde está a assistência? Onde estão aqueles que se dizem servos de Deus, que se dizem pastores, que estão retraídos e não estão nem aí, ó, nem aí com as ovelhas, nem aí com as almas, né? Só estão preocupados com isso aqui, ó, se vai entrar na conta deles ou não. Isso é uma grande maioria. E isso não é um desabafo, isso é uma verdade, que é o que está acontecendo. Nós não podemos ser hipócritas. Eu não quero ter a minha parte com os hipócritas. É só olhar para a igreja modelo, que é a igreja primitiva. A Bíblia diz, não é eu, a Bíblia diz que ninguém deles dizia eu tenho isso, não. Mas eles tinham tudo em comum. Ninguém dizia que alguma coisa era de si mesmo, eles tinham tudo em comum. Ah, mas o contexto era outro, a cultura era outra, o tempo era outro, não importa. A Bíblia é a mesma. A palavra de Deus é a mesma. Eles vendiam o que tinham. E o que eles faziam? Colocavam na conta bancária? Não que seja pecado fazer isso. Eles juntavam um tesouro na terra. Eles vendiam as suas propriedades, vendiam o que tinham. O que eles faziam? Iam lá, depositavam aos pés dos apóstolos. O que os apóstolos faziam? O que eles faziam? Investiam em parede, investiam em coisa passageira. E olha que era no momento de perseguição. Era o momento que a igreja já estava ali pronto para... o mundo já estava pronto para desencadear uma perseguição terrível contra a igreja. E isso vai acontecer logo após a morte de Estevão. Então nós vamos ver o que os apóstolos faziam. Era repartido entre eles, conforme cada um necessitava. E qual é que era a consequência dessa atitude deles? Primeiro, duas consequências. Duas coisas que aconteciam. Primeiro, Deus acrescentava todos os dias, não é às vezes,
Muitas vezes a gente pensa que a gente olha e... por que parece que a minha igreja aqui faz um ano que não vem uma alma, faz um ano que ninguém se converte? Eu digo se converter, não é daí lá dar um banho num para fazer merchandising, não. Se converter. Confessar os seus pecados. Viver uma vida santa. A Bíblia diz que Deus acrescentava à igreja todos os dias. Deus que acrescenta as almas. Então, se Deus não está acrescentando, o que está errado? Deus acrescentava todos os dias as almas que haveriam de salvar-se. Segunda coisa que acontecia. Deus fazia sinais e prodígios através da imposição da mão dos apóstolos. Ou seja, milagres extraordinários. Hoje em dia, a igreja ela tem cadeira de roda para oferecer para o aleijado. Ela tem Bíblia em braille para oferecer para o cego, né? Ela tem tantos recursos. A primeira coisa que a igreja faz com o doente hoje é mandar no médico. Primeira coisa, mandar na farmácia. Porque a igreja está perdendo, ou se não, por que não dizer, perdeu a autoridade. E Deus, nesse momento de pandemia, Deus quer resgatar isso. Mas para Deus resgatar isso, irmãos, não adianta nós ficarmos ali tendo uma vida desregrada. Nós temos que olhar para a Bíblia, olhar para nós, olhar para a Bíblia e ver o que é que está acontecendo. O que nós estamos fazendo com os servos de Deus? Nós estamos apacentando eles, estamos se preocupando com eles, estamos... Pelo contrário, irmãos. Quando nós vemos que tem alguém que é pela verdade, que é pelas coisas certas, o que nós fazemos? Nós queremos matar, nós queremos destruir, nós fazemos vista grossa, nós sabemos das coisas erradas e ficamos acobertando. Cruzamos os braços e achamos, não, tá tudo bem, vamos deixar assim, né? E aí depois vão colocar a culpa em quem? Será que é a palavra de Deus que é ineficiente? Será que é o Espírito Santo que não está mais com a igreja? Não é isso. É nós que estamos bloqueando a ação do Espírito Santo por causa das nossas atitudes. É as nossas atitudes. Mas agora Jesus falou, quando ele instituiu esse servo, ele disse, bem-aventurado seja esse servo, se quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Glória a Deus, que Deus possa nos achar fazendo a vontade dele. Nós não podemos ficar retraídos, irmãos. Ficar retraídos aí, tudo. Hoje em dia, irmãos, né? As mídias sociais, né? As mídias sociais, o que estão fazendo com o crente? Estão colocando o crente na vitrine, né? Ele vai lá, se ele leva uma cesta básica para alguém, ele bota no status. Se ele vai orar no monte, ele bota no status. Se ele vai alcançar alguma coisa para alguém, ele bota no status. Qualquer coisa que ele faça ali que possa aparecer, ele bota no status. Ele não se preocupa em pregar o evangelho, falar verdades, usar as mídias sociais para isso, para falar a verdade, para acordar, para despertar o povo, porque Jesus está voltando. Este Senhor desse servo, que nós somos os servos, ele está por vir a qualquer momento. Ele está por vir, aleluia. E ele quer nos achar fazendo a sua vontade. Nós não podemos ficar dentro de uma bolha, não, nós temos que ser verdadeiramente igreja, nós temos que ser verdadeiramente servo de Deus. Mas para isso, existe uma coisa muito séria, renúncia, para que a vontade de Deus se cumpra. Amém? Que Deus abençoe grandemente, e quando o Senhor voltar, que nossas mãos possam estar limpas de sangue de inocentes. Que nós possamos ter obras. As obras não salvam. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Então as obras não salvam, mas as obras acompanham o salvo. Deus abençoe grandemente. Que essa palavra sirva de reflexão, de meditação para todos os irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Se inscreva em nosso canal, ative ali o sininho das notificações, para que a palavra de Deus possa continuar sendo pregada na medida do possível, usando esse meio que Deus nos dá neste período. Deus abençoe grandemente, continuamos orando uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Maranata.